Senhora Presidente. Também eu, de algum modo, dividirei a minha resposta entre os dois temas que aqui foram trazidos. Aos Srs. Deputados, em relação primeiro à questão dos incentivos, dos fundos comunitários, dos incentivos às empresas, Sr. Deputado António Costa e Silva, queria dizer-lhe que me parece relativamente evidente, só os senhores só não querem ver, porque não querem ver, evidentemente, que os números não enganam relativamente aos apoios às empresas, não enganam relativamente aos apoios às empresas. Os senhores tiveram um responsável desta área no governo anterior, que obviamente a caminho das eleições, sistematicamente dizia o dinheiro há de chegar às empresas durante o mês de setembro. Depois, em outubro, dizia haveria um choque de investimento para as empresas, venham os bons projetos e garantimos já o seu financiamento. O choque de investimento e os apoios às empresas, no fim das contas, foram 4 milhões de euros para apoiar 15 projetos, Sr. Deputado. O Portugal 2020, relativamente aos incentivos às empresas, correu mal demais ao governo anterior. O governo anterior, relativamente a esta matéria, andou mal. E vou-lhe explicar porque é que, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, andou mal. Porque tem que se comparar exatamente o que é comparável. Vamos comparar o período de execução até 30 de novembro de 2008 no CREN com o 30 de novembro de 2015 no Portugal 2020. É comparar o que é comparável. Estaremos de acordo, o senhor trabalhou nesta área, sabe que é assim. Sabe quanto é que tinha sido pago de incentivos no arranque do CREN de incentivos às empresas, Sr. Deputado? 40.746.000 euros. Sabe quanto é que os senhores tinham pago na data comparável do Portugal 2020? 4.382.000 euros. 10 vezes menos, está a ver, Sr. Deputado? Quando nós comparamos o arranque do CREN, que os senhores disseram que tinha muitos problemas, portanto, 2008 deve ser por isso que está com o CREN. Quando os senhores comparam o arranque do CREN com o arranque do Portugal 2020, o senhor tem uma conclusão, é que pagou 10 vezes menos às empresas do que se tinha pago na altura do arranque do CREN. E é por isso que, com propriedade, podemos dizer que correu realmente muito mal o arranque em matéria de incentivos às empresas. E sabe porquê? Porque os senhores, provavelmente muito preocupados com a campanha eleitoral, esqueceram-se de um conjunto de disposições que tinham que ser implementadas, de mobilizar as CCDRs, o IAPMEI, a AICEP, trabalhar com os serviços da administração pública, foi o que realmente estivemos a fazer. Os serviços responderam plenamente e, repare, só para lhe falar também da questão de contratualização de projetos. Os senhores que falaram tanto de investimento e que era preciso recuperar o investimento para recuperar o emprego, então em matéria de apoios às empresas, tinham contratualizado 443 projetos, tinham contratualizado um número de projetos, Sr. Secretário de Estado, quantos eram os projetos que tinham contratualizado até novembro? Era um número despiciente de projetos, Sr. Deputado. Certo, os números é que eu não os consigo... exato, isto é um número tão limitado que nós nem conseguimos detectar o número, mas já lhe o vamos dar. Os senhores, verdadeiramente, é comparar 4 milhões de euros num ano, 4 milhões de euros num ano com 90 milhões de euros 3 meses depois. Está a ver a diferença? Está a ver a diferença? Está a ver a diferença ou não? É que o senhor tem que comparar 4 milhões de euros com 90 milhões de euros 3 meses depois. Mas depois, se o senhor quiser comparar o que é comparável entre quadros comunitários, tem que comparar 4 milhões de euros no Portugal 2020 com 40 milhões de euros no CREN. E, portanto, vai daí, não conseguimos efetivamente acompanhar a vossa ideia de que os senhores foram muito dinâmicos na contratualização e no apoio às empresas, porque realmente, factualmente, isso não aconteceu. Ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, compreendemos bem a sua técnica e não nos causa nenhum problema que o senhor utilize essa técnica de tentar sujar o debate quando não tem nada de factual e de concreto para trazer para cima da mesa. Como os senhores claramente andaram mal, privatizaram à pressa, privatizaram à socapa, às escondidas, depois de demitidos, e foram depois, todo esse processo foi posto em causa pelo parecer da ANAC, como os senhores não têm conteúdo, os senhores vêm para cima da mesa e tentam sujar o debate. Sr. Deputado, respondi-lhe com toda a clareza, quando aqui estive da outra vez, que quando houver um contrato escrito com algum consultor para nos apoiar num processo de negociação, darei conta disso ao Parlamento. A pessoa que referiu, o Dr. Diogo Machado, é uma pessoa reputada, é uma pessoa com experiência. O Dr. Diogo Machado, na fase de concretização jurídica do memorando de entendimento, ou seja, na fase de celebração do AVD, de celebração do parasocial, contrataremos uma assessoria jurídica para esse efeito. Contrataremos uma assessoria jurídica. O Dr. Diogo Machado apoiou-nos, consultou-nos informalmente na fase de negociação do memorando.
na fase anterior não estivemos a ser apoiados por ninguém formalmente, tivemos a ser consultados, falámos com muita gente, como o senhor disse, falámos com muita gente das empresas, da empresa. Agora, vamos ter um apoio jurídico na fase mais jurídica, na fase que não é de negociação política, vamos ter um apoio jurídico na fase que corresponde à celebração do AVD, à celebração do parasocial, como acontece sempre nestes processos. Os senhores, o que é que os senhores estão a tentar fazer? Sujar um debate que não tem conteúdo para ele, está a ver? E, portanto, vêm para aqui sujar o debate. Mas eu explico com toda a calma, explico-lhe outra vez aquilo que já expliquei muitas vezes relativamente à questão do memorando de entendimento. O memorando de entendimento permite ao Estado recuperar as ações suficientes para voltar a ter 50% do capital da TAP, para ser o acionista maioritário na TAP, permitirá que todas as decisões estratégicas para a empresa sejam tomadas com um papel fundamental do Estado. As ações serão pagas ao preço que foram pagas quando foram vendidas aos privados. Para esse efeito pagaremos 1,9 milhões de euros dos 10 milhões de euros que nos tinham sido pagos, Sr. Deputado. E, portanto, depois, relativamente ao empréstimo obrigacionista, Sr. Deputado, nós vamos subscrever 1/5 desse empréstimo obrigacionista, temos essa intenção. Da capitalização global da empresa, o Estado fará um esforço inferior a 10% dessa capitalização, cerca de 8,5% da capitalização da empresa, e terá direitos económicos correspondentes a 18,75%. 8,5% de capitalização, direitos económicos de 18,75%, Sr. Deputado. E a informação que o senhor tentou transmitir de que esta entrada diretamente no capital não é da TAP, é da Atlantic Gateway, da HNA, que iria retirar direitos económicos ao Estado. Está outra vez enganado. Está enganado, Sr. Deputado. Deixe-me dizer-lhe com clareza. O que acontece? A posição do Estado na empresa negociada no memorando é completamente preservada. Os privados estão a negociar entre eles uma recomposição do capital dentro do consórcio Atlantic Gateway. Em vez da HNA entrar indiretamente no consórcio, através da posição que tem na Azul, pode entrar diretamente no consórcio Atlantic Gateway, mas os direitos económicos são os que estavam previstos para o consórcio. Nada tem a ver com os direitos económicos para o Estado, nem com os 50% de ações do Estado. Foi-nos pedido apenas que continuasse uma negociação dentro do consórcio, Sr. Deputado. Negociação essa, aliás, e participação essa na Azul, que já vinha a ser negociada entre a Azul e a HNA no tempo do governo anterior. Agora, a posição do Estado, os 50% do Estado, a posição em matéria de direitos económicos é intocada pela negociação entre privados. Os senhores estão, contudo, a tentar lançar uma certa areia para cima do processo, mas não consegue. É muito claro. O Estado será o acionista maioritário, faz uma capitalização de cerca de 8,5%, tem direitos económicos de 18,75%. E isso é completamente intocado pela negociação entre os privados, Sr. Deputado. E, portanto, essa é a informação que lhe queria prestar. Muito obrigada, Sr. Ministro.